Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor Renato. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Amém. Você que está conosco nessa noite, os irmãos que estão nos acompanhando no conforto do seu lar, até por uma necessidade, né? E permaneceremos adorando ao Senhor, independente das circunstâncias. Permaneceremos servindo ao Senhor, né? Virão lutas, virão provas, como a que nós estamos atravessando, elas vão desaparecer. Daqui a pouco surgem outras maiores, e será assim até a volta de nosso Senhor. Então, na medida que as lutas forem aumentando, não é isso, pastor Miravaldo? Nosso coração deve se alegrar, porque nós entendemos que nosso Senhor está às portas. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre razões para orar. Portanto, eu quero convidá-los a abrirem os seus exemplares da Bíblia Sagrada no livro de Sofonias, capítulo 3. Capítulo 3 é um livro assim meio enjoadinho de achar, porque está lá misturado nos 12 livros dos profetas menores. Então ele é depois de Abacuque e antes de Zacarias e Ageu. Então você vai lá no final, abre Mateus, aí volta 2 livros, você chega nele. Porque são livros, são profecias de conteúdo, apenas um conteúdo um pouco menos extensivos do que o dos profetas maiores, mas a importância, ela é inegável, tanto que a sua mensagem ela é ainda atual para os nossos dias. Amém? Capítulo 3, nós vamos fazer menção nessa noite de pelo menos 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 14, versículo 15, 16 e 17. Você vai acompanhar conosco. Lá na congregação nós já estamos botando os irmãos para fazer a leitura conjunta, e fico meio assim. Irmãos, eu vou falar uma coisa que todos já perceberam. Eu inventei esses dias de fazer o encerramento do culto de máscara, quase que eu saí carregado da igreja. Aquilo eu tonteei. Eu falei, eu não posso cair aqui, senão quem não entende vai imaginar outra coisa, mas amém. Então, é meio enjoadinha a leitura, mas aqui eu vou pegar leve com vocês acompanham apenas. Versículo 14 diz assim: cantem alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozije-se-á em ti com júbilo. Amém? Deu uma emboladazinha aqui no final para dar para nós entendermos. Curvemos as nossas cabeças, ó Pai. Diante da tua palavra nessa noite, nós nos alegramos porque entendemos que o Senhor tem para nós, neste local, nesta celebração, o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. E nós rogamos ao Senhor que através das ministrações do Teu Espírito Santo nesta noite, nós possamos receber esta revelação. E recebendo esta revelação da Tua palavra, através da ação do Teu Espírito Santo, nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor, desejosos de aplicar esta palavra em nossas vidas e de vivermos as nossas vidas para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus nós te pedimos nessa noite, meu Senhor. Amém. Amados, razões para orar. Se nós vamos falar sobre esse tema, nós vamos gastar muito tempo falando, porque nós temos aí N motivos para orar. E essa passagem que nós lemos, nós vamos então utilizá-la como um parâmetro para aquilo que nós vamos trazer, pelo menos 10 pontos de razões para orar. É importante nós destacarmos, irmãos, que esse momento que nós começamos a atravessar, vai fazer 1 ano agora em março, ele despertou todos nós
para aplicar algumas verdades da Bíblia em nossas vidas, né? A santificação, a consagração e a oração também. Só que a oração, ela tem uma questão que nós queremos tocar nessa noite, que é justamente o orar e saber qual o momento certo de orar. Porque alguns de nós, amados, somos tentados a orar apenas quando a adversidade chega, apenas quando a luta bate a porta, apenas quando a angústia, ela tenta solapar a nossa fé. E aí eu vou falar, e eu espero que eu não ofenda ninguém, surgem as campanhas, N campanhas, tem gente que sai rodeando igreja atrás de campanha. Olha, eu vou falar com base bíblica nessa noite. Nós devemos parar com esse relaxo espiritual, e se você pratica isso, infelizmente isso vai bater em você. Por quê? Nós devemos manter uma vida de oração para que, nos momentos de adversidade, nós estamos preparados, nós não sermos pegos de surpresa, a angústia não nos solapar. Então as pessoas correm de um lado para o outro, atrás de campanha, atrás disso e atrás daquilo outro. Então, como o reverendo Hernandes fala, não estão atrás de Deus, estão atrás das bênçãos de Deus. Na congregação eu tenho falado já com uma certa frequência, e os irmãos têm assimilado muito isso. Campanha, para mim, é campanha política. O pastor Miravaldo está aí, entende desse assunto mais do que eu. Campanha só política. Oração é continuidade. Oração é comunhão. Oração é permanência. Eu estou falando isso aqui porque nós somos tentados. Nós estamos no meio pentecostal e, infelizmente, algumas situações têm adentrado em nosso arraial, mas que não são de origem pentecostal. Essas questões de campanhas, enfim. Mas nós queremos falar no âmbito da oração nessa noite, e nós não podemos esquecer o nosso texto, senão eu vou começar a fazer um pretexto aqui. E Sofonias, ele profetizou durante um período de tribulação quase que universal na história de Judá. Sofonias, ele foi um profeta pré-exílico, ele profetizou entre 625 e 635 a.C., e o povo de Judá, através dos reinados de Manassés e também do seu filho, eles estavam atolados no pecado, a idolatria solapava Israel, ninguém queria realmente servir a Deus, e Deus já havia falado. Nós, há 3 meses atrás, nós passávamos aqui também uma série, onde nós falávamos sobre Jeremias, que também é contemporâneo de Sofonias, e a mensagem era a mesma, a mensagem de alerta, uma mensagem de cuidado, frente à negligência espiritual do povo. Então, Deus levanta Sofonias para alertar o povo, e o momento político era de troca, os assírios estavam perdendo a sua influência para os babilônios, então isso gerava uma incerteza, porque o povo de Judá eram vassalos da Síria. E agora o que eles pensavam? O que vai acontecer quando a Babilônia subir? Quando Nabucodonosor vier? Então, às vezes, são as mesmas angústias que nós atravessamos. São os mesmos questionamentos que às vezes nós fazemos para nós, ou quem sabe para um irmão mais próximo. Passava aqui embaixo, conversava com os irmãos que nos recepcionavam ali, e nós estávamos justamente falando sobre uma situação financeira do nosso país. Nós sabemos, irmãos, que o auxílio emergencial, muita gente que não precisa recebeu, muita gente mesmo. Mas nós sabemos que muito da população que realmente precisa está perplexos, estão preocupados, o que vai ser de nós agora? O governo cortou. Então, essas angústias e essas preocupações, às vezes, batem à nossa porta. E é nesses momentos que, quando nós mantemos uma vida de oração,
nós não somos abalados, nós não somos tomados pela angústia, pelo pavor. É claro que humanamente nós falamos que às vezes nos preocupamos, mas não de forma desesperadora. Então o povo de Israel estava atravessando este momento difícil, atolado no pecado. E aí nós temos então pelo menos 3 mensagens importantes deste livro. Primeiro, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, Deus vai entregar para Sofonias uma mensagem de condenação, uma mensagem de ira para Judá. E aí você vai virar para mim e vai falar: eu vim aqui para ouvir sobre razões para orar, e esse camarada está falando de ira de Deus? Aguenta a mão aí, presta atenção, raciocina, que nós vamos desenvolver o tema com base nesse tipo de situação. No capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 3, versículo 8, nós temos um dia de ira para as nações, naquela época histórica. Nós temos a Etiópia, Moabe, a Síria, os filisteus. Então, essas nações, elas seriam julgadas por Deus pela forma como trataram a Israel. E nesse mesmo tempo, nesse mesmo capítulo, Sofonias conclama o povo a buscar a Deus. Ele incentiva o povo a buscar a Deus, porque o povo estava atolado no pecado da idolatria, serviam a outros deuses, estavam mais preocupados com a sua vida material. Estavam mais preocupados com seu emprego, estavam mais preocupados com os seus estudos, estavam mais preocupados com a conta recheada lá nos bancos mais diversos, mas Deus ficava em segundo plano para aquele povo. É como aqueles irmãos que temos hoje, que às vezes estão tão preocupados com as questões materiais, como se a sua Hilux fosse a irmã Hilux, como se a sua BMW fosse a irmã BMW, a irmã casa de praia em Guarapari. Coisas que vão ficar nesta terra. É claro, irmãos, se você tem, se Deus te deu a oportunidade, usufrua, mas não coloque nunca essas coisas no lugar de Deus. Porque às vezes, então, Deus vai permitir que alguma luta, alguma prova se abata sobre nós, para que nós venhamos reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas. Amém ou não, irmãos? Glória seja a Deus. Então foi uma época de purificação para os lábios dos povos. E é interessante essa passagem que nós traímos aqui, essa perícope, porque Deus deixa claro que aqueles que se mantiverem fiéis a Ele, em humildade a Ele, Deus os livrará. Por seu amor, Deus os guardará e os protegerá. Essa é uma promessa, não apenas para esse Israel, mas é também uma promessa para a igreja nos dias de hoje. Então, quando nós falamos da oração dentro desse contexto, nós entendemos que a oração, ela deve ser cotidiana em nossas vidas. É fácil, irmãos, eu chegar aqui e falar de oração. Agora, o outro extremo é eu viver uma vida de oração. Eu conheço pessoas por aí que podem discorrer sobre a oração, mas uma outra coisa é viver na oração. Nós temos um grupo de pastores ali em Vitória, que vez por outra eles vão com o pastor Paulo Kim, até, acho que o pastor Renato deve conhecê-lo, até a Coreia, e ali na Coreia tem trabalhos de oração. Você chega nas igrejas, 4 horas da manhã, aqueles que já foram, podem constatar que os estacionamentos estão cheios de ônibus, desde as 4 da manhã, os irmãos em oração. Então, queridos, quando nós adotamos a prática da oração em nossas vidas, nós vemos que
coisas extraordinárias passam a acontecer em nossas vidas. Porque a oração, ela não deve ser apenas para o momento crítico, apenas para o momento de dor, mas ela deve ser a cada instante, diuturnamente. Nós não podemos esperar o caos chegar para orar, mas nós devemos orar, como disse o apóstolo Paulo, a todo instante, a todo instante. E aí, ainda analisando essa passagem, em meio ao caos, a poderosa manifestação do amor de Deus aos fiéis. Queridos, quando nós falamos em fidelidade, na época pós-moderna em que nós estamos vivendo, é uma coisa que, para a nossa cultura e para a nossa geração, é uma coisa relativa, mas para o servo de Deus não é relativo. Fidelidade é fidelidade, seja ao cônjuge, seja às amizades e principalmente, seja a Deus. Nós somos chamados na Bíblia para sermos fiéis a Deus. E a oração, ela deve fazer parte da nossa fidelidade ao Senhor. Amém ou não? E aqui, a partir do versículo 14, nós temos aqui algumas promessas, como: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Está falando de alegria, está falando de júbilo, mas daqueles que se mantêm humildes e fiéis. E um dos caminhos da fidelidade passa através da oração. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outro meio. A oração, ela é um dos caminhos que nos leva a uma vida de fidelidade. E aí a promessa é: Javé, ou Iavé, ou Jeová, que são as transliterações, é Elohim. Deus é guerreiro, porque aquele povo, nós vimos agora, eles estavam em meio ao perigo, aquele povo estava em meio à adversidade e às incertezas, mas Deus é o guerreiro que pelejará por eles. Deus é o guerreiro que os livrará e que lhes dará vitória. Mas antes tem o caminho da oração. Antes tem o caminho da fidelidade a esse Deus. Deus está no meio de Israel, portanto não há razão para a ansiedade, não há razão para o temor, não há razão para a insegurança. Quando nós mantemos uma vida de oração, vêm as incertezas de uma pandemia, vêm as incertezas de uma crise econômica, vêm as incertezas de uma doença, de um diagnóstico incurável, mas vem a segurança e a paz de um Deus que cuida de nós, de um Deus que nos ama, de um Deus que supre as nossas necessidades, de um Deus que nos socorre nos momentos mais difíceis. Bendito seja o nome do Senhor. Amém ou não, irmãos? De Deus vem a nossa vitória. Ele é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria. Sabe, às vezes, eu não sei se já perguntaram a vocês, mas vez por outras pessoas mais íntimas, em escola, deve ter mais alguns que trabalham em escola, que sabem que escola é um local onde perambula muita gente assim, né? Enfim, então as pessoas, às vezes, quando perguntavam: você fica rindo aí, e você está sempre alegre, o pau às vezes está quebrando e você está rindo, é igual um bobão. Eu falo: é o Deus que eu sirvo, porque as angústias não podem tirar a minha paz. Os problemas e as adversidades, as provações, irmãos, e diz o apóstolo Paulo, elas não nos separam do amor de Deus, não podem tirar a nossa paz, a nossa alegria, porque Deus é conosco.
E quando nós mantemos uma vida de oração incessante, essa certeza ela é diariamente fortalecida. Bendito seja o nome do Senhor. Então toda a comunidade de Israel será como foi triunfante. Assim será a igreja também. Deus está com o seu povo, irmãos, e nós devemos descansar no amor de Deus. Nós devemos descansar no grande amor de Deus por nós. Às vezes as angústias e os problemas que todos nós atravessamos, porque às vezes, pastor Renato, pastor Edilson está aí, pastor Miravaldo, pastor Eliseu, pastor João chegou ali, às vezes o povo acha que pastor não passa perrengue não, né, irmã Marli? Eles acham que a gente debaixo do terno aqui tem uma capa de super-homem, né, pastor Rocha? E sai por aí tratorando tudo e quebrando tudo. Irmãos, pastor chora, pastor sofre, pastor sente tristeza, tá? Pastor, se a gente não der uma vigiada, a angústia ela bate a porta e tenta tomar conta, porque nós somos seres humanos. Todos nós estamos sujeitos. É por isso que o escritor aos Hebreus ele vai falar que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ou seja, das nossas limitações. Todos nós estamos sujeitos, mas nós temos de ter a certeza que mesmo em meio às lutas, às angústias, às lágrimas, às adversidades, à saudade, nós podemos descansar no amor de Deus, que tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vivemos a época da ansiedade, principalmente nesse período, eu não sei se a gente já pode falar pós-quarentena, né? Com a Coronavac rodando por aí, mais outras tantas, possivelmente após quarentena, mas nós sabemos que no período da quarentena, muitas pessoas, elas foram afetadas pela ansiedade, né? Muitos ficaram meio cheinho, isso aqui meu não é ansiedade não, isso aqui é falta de cuidado mesmo, né? Mas nós temos de entender a ansiedade sobre dois aspectos, e eu não posso ser ignorante referente a isso nessa noite. Primeiro aspecto, a ansiedade ela pode ter um fator genético, né? E aí a medicina precisa entrar com uma ação medicamentosa, com ansiolíticos em muitos casos, às vezes remédios naturais, e precisa ter tratamentos, irmão. Pastor, mas eu estou orando, eu vou lá e alguém unge, que nesse período não está podendo fazer, né? Amém, irmãos, exerça a sua fé, mas procure o médico, de preferência o médico cristão, procure orientação médica, porque em muitos casos a ansiedade ela pode ter um fator genético, mas em outros casos a ansiedade ela pode ter um fator relacionado à fé, relacionado a questões espirituais. E aí necessariamente o caminho para tratar é o caminho da oração e o caminho do aconselhamento pastoral. Deus colocou um pastor sobre você que está acompanhando, talvez pela primeira vez, ou talvez você está aí, já é membro da nossa congregação. Deus colocou um pastor sobre a sua vida. Se você não tem, procure um para se aconselhar, porque também é necessário a intervenção pastoral em muitos momentos, e também através do caminho da oração. Mas a oração incessante, ela traz vitória sobre o pecado. Quando nós vivemos uma vida de oração incessante, desfrutamos do amor de Deus. Vejam só, primeiramente, nós desfrutamos do amor de Deus. Somos fonte da sua alegria. Ó Deus, me perdoe o exemplo que eu vou dar, mas para todos nós entendemos. Eu tenho 2 camaradas lá em casa, os irmãos sabem. O mais novo é o mais arteiro. Agora à tarde nós fomos, Rosane foi fazer uma compra e eu fiquei no carro com ele segurando. Se eu dou uma cochilada, ele já pulava para o lado de fora, irmãos. Ele não é fácil não, 1 ano.
Eu, como pai do Mateus e do Gustavo, uma das coisas que eu mais quero quando eu chego em casa é estar com os dois. O Gustavo quer assistir as coisas dele do Netflix e me obriga a assistir, coisa que às vezes, né, Lô, não tem nada a ver, mas a gente acaba assistindo. E o Mateus é brincar, ficar rodopiando, chuta bola, bate na minha cara, puxa cabelo, está começando agora, enfim. Mas para mim é o que tem de mais precioso. Quem é pai aqui sabe disso. A nossa relação com Deus, ela também é assim. Deus aguarda com ansiedade o momento em que você vai chegar diante dele em oração. Deus aguarda como um pai amoroso o momento em que você vai ajoelhar, seja no seu quarto, seja na sua sala, e assim como eu abraço os meus meninos, como eu beijo, como eu dou carinho, como eu brinco, na oração é como se nós estivéssemos abraçando a Deus. É como se Deus estivesse nos abraçando. Irmãos, quantas vezes nas angústias da jornada eu já me deparei em oração, às vezes pela madrugada, às vezes durante o dia, e aquela angústia, às vezes você não tem com quem se abrir. Na oração, irmãos, você coloca para Deus, daqui a pouco você está chorando, e você sente aquele carinho, aquela manifestação tão gostosa do Espírito Santo. É isso que Deus quer, sabe? Deus está cansado de eu chegar para Ele e pedir para fazer isso, e pedir para fazer aquilo, e pedir para abrir aquela porta, aquela outra. É claro que essas bênçãos devem até nos seguir, mas acima dessas bênçãos que Deus também quer nos dar, Ele quer a nossa presença com Ele em oração. Assim como o pai que espera, não vê a hora do expediente acabar para chegar em casa e receber o filho. Assim é Deus quando nós oramos. Então, nós temos razões para orar, e eu quero apresentar aqui pelo menos 10 delas. A primeira razão, diante desse contexto, é que foi um mandamento de nosso Senhor. Está lá no capítulo 6, se você quer saber tudo de oração, está no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Versículo 9, olha o que Jesus vai falar: portanto, vós orareis assim. É claro que eu não vou discorrer sobre isso, que isso aí seria mais outro culto. Mas aqui, na chamada oração do Pai Nosso, também oração dominical, Jesus enumera os princípios da oração. Não que ela necessariamente precisa ser repetida com as mesmas palavras que estão aqui, como uma ou outra religião por aí faz. É claro que nenhum problema se você fazer essa oração dessa forma, mas mais do que palavras meramente decoradas, Deus quer que nós nos aproximemos com os nossos lábios, com louvor novo, abrindo a nossa alma perante o seu altar, diante da sua presença. Então, vós orareis assim. E aqui nós temos os princípios para uma vida de oração. Então, se nosso Senhor nos ordena a que nós oremos, por que nós não vamos orar? Me responda, se puder, nessa noite. Por que eu não posso orar? Por que eu vou deixar de orar? E outra, Jesus, além de ordenar e de deixar esse mandamento referente à oração, nós vemos Jesus orando a todo instante. Nós vemos Jesus orando desde o início do seu ministério até horas antes de ser preso no jardim do Getsêmani. Jesus, ele manteve uma vida de oração. E ele nos ensina da mesma forma. Pastor, mas eu acordo muito cedo, preciso sair mais cedo, irmão. Às vezes nós, para um lazer, nós conseguimos sacrificar algumas coisas. É interessante, né? Vai para a praia, arruma caixa de
de isopor, pega a Coca-Cola, depois recebe deles lá o merchandising, pega o Guaraná e vai embora. Acorda mais cedo, vai todo mundo para o sono. Mas às vezes a gente consegue acordar 5h30 para orar. Pastor, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Pela misericórdia do Senhor, estou na 6ª leitura. Todo ano eu me esforço para isso, mas sem tempo. Às vezes tendo que acordar 4 horas da manhã para dar conta. Às vezes indo dormir um pouquinho mais tarde para poder dar conta, porque, irmãos, se nós não priorizarmos um tempo para Deus, o que vai ser de nós? E às vezes a dificuldade é a administração do tempo para Deus, a administração do tempo para a oração. É claro que nós precisamos manter um devocional, mas durante todo o dia, você esteja orando, aonde você estiver passando, sabe, está dirigindo, eu estou orando, eu estou em oração, sabe, eu estou caminhando, eu estou em oração, eu estou dando aula, eu estou cozinhando, enfim, esteja em oração. Necessariamente, irmãos, a oração, ela não precisa ser de joelhos. Oxalá pudéssemos a cada instante de nossa vida estarmos ajoelhados, nosso dia, mas às vezes a oportunidade que temos é fazer aquela oração ali mesmo, com o olho aberto, mas está buscando ao Senhor. Então Jesus, ele nos manda a que nós oremos, e oremos com objetivo, oremos com alvo, sabe por quê? Às vezes nós nos apresentamos diante do Senhor com aquela oração de 10 anos, tanto que Deus, na hora que vê chegar, ele olha assim, é fulano, não. Antes do camarada orar, Deus já falou, já sei que ele vai falar isso e aquilo outro, e vai levantar, e é aquilo mesmo, sabe, meu irmão, não existe mecanicismo na oração, não existe aquele mecanicismo na nossa vida devocional, na nossa vida de adoração. Nós temos de ser instantâneos, espontâneos na presença do Senhor. As irmãs casadas que estão aí, não gosta de ouvir um carinho mais novo de vez em quando, né, irmã Marli? Deus é assim, Deus é nosso Pai. Ele quer ouvir um eu te amo, mas naquele eu te amo, ele quer ouvir aquele eu te amo, Senhor, eu te amo realmente. Senhor, Tu és a razão da minha vida, mas que isso saia do fundo do seu coração. Deus, Ele espera que nós cheguemos diante dEle com o coração aberto. O pastor Rocha sempre fala com o coração desarmado, sabe? E é interessante essa expressão que o pastor Rocha usa, porque às vezes nós chegamos já com a oração, calculando até o perdão que a gente vai pedir, porque a gente está todo armado ali, sabe, Senhor, eu respondi duro daquela forma, porque me fizeram isso. Senhor, eu agi daquela forma, porque me fizeram daquele jeito, me negaram aquilo, então eu fui obrigado a fazer, e o Senhor é obrigado a me dar o perdão. Sabe, com Deus não funciona desse jeito. E aí o apóstolo Tiago, ele vai nos instruir da seguinte forma: é por isso que nós oramos e nós pedimos, mas não recebemos porque pedimos mal, ou seja, nós não sabemos orar. Jesus nos mandou orar. Segundo item, foi também um mandamento dos apóstolos. Apóstolo Paulo, por exemplo, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar, ou seja, orar sem parar. A nossa oração, ela deve ser continuada, constante na presença do Senhor.
A oração nos aproxima de Deus, ainda no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, olha aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Aqui não é um princípio no sentido de que todas as orações devem ser feitas dessa forma, que algumas pessoas entendem assim. Mas aqui o sentido é estar a sós com Deus. Deus quer estar a sós comigo, Deus quer estar a sós contigo. Então nós devemos cultivar, sabe por quê, irmãos? Agora que eu lembrei. Eu vou falar duas coisas aqui, os pastores que estão mais tempo sabem disso. Tem gente que só ora aqui na igreja, a oração de joelho ou a oração coletiva, e tem gente que só lê a Bíblia aqui. É novidade isso? Não. Por isso nós vivemos uma época de superficialidade. E aí vem as lutas, a pessoa ela não aguenta permanecer na presença do Senhor. Então aqui, a oração ela nos aproxima de Deus. Nós devemos estar mais próximos de Deus. E o caminho certeiro para isso é a oração. Em quarto lugar, nós devemos orar devido à fragilidade da nossa carne. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Horas antes de ser preso, Jesus falou: olha, orai, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, eu não vou orar não, porque eu sou um pastor, inclusive muito bonito, e eu não caio, e não sei mais o que. Deixa de ser besta, irmão. Eu não vou orar não, porque eu já tenho 30 anos de crente. Não é assim? Daqui a pouco vai querer ir lá no INSS pegar o tempo de casa e tudo, e querer até aposentar. Tem crente meio bobo assim. E acha que o tempo que está servindo ao Senhor é o bastante para abrir a guarda da oração. Nosso Senhor foi categórico. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós estamos sujeitos, diz a palavra do Senhor, às paixões, às tentações, às provações. Então nós devemos estar preparados para fugir, preparados para vencer o pecado. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós devemos estar preparados e a oração é o caminho. A oração deve nos manter focados no reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Para nós não cometermos o mesmo erro de Judá no contexto de Sonfonias que nós lemos, onde os bens materiais, a riqueza, estava assim, tomado o lugar de Deus em suas vidas. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém ou não? A igreja primitiva mantinha reuniões constantes de oração. Olha, irmãos, e na igreja primitiva, já são 8h23, já estou me preparando para retornar aqui, mas 8h23 na igreja primitiva, estava só começando. A coisa lá ia até tarde. E não era cantoria, igual a gente está acostumado no nosso meio, que tem que cantar aquele monte de gente, não sei mais o que, todo mundo quer falar, e às vezes não se dá espaço para a palavra, ministração, exposição da palavra. Não, era exposição da palavra e oração, tanto que um determinado dia alguém despencou da janela, precisaram orar, mas já estava em oração, o camarada despencou, nem chegou no céu direito, já botaram volta aqui, e ali ele voltou e continuaram até amanhã, sabe, foi meia-noite que ele caiu da janela, não foi, pastor Edilson? Despencou da janela, Paulo foi lá, orou, e volta para cá todo mundo, e vamos continuar, e foram até às 6 da manhã, oração e palavra. Então, a igreja e alguns pastores que dão conta do tema de crescimento de igreja e plantação de igreja, afirmam que a igreja primitiva, ela cresceu mais no primeiro século do que do segundo século até o século 21, que é o que nós estamos atravessando. Devido ao quê? A oração, principalmente.
A oração, ela traz manifesta a resposta de Deus. Ela traz manifesta a resposta de Deus. Irmã Emanuele ofereceu culto e ações de graça. Eu acredito, quando eu estava ali ouvindo, que com certeza a irmã orou. Não foi assim? E Deus respondeu. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 8: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. E a resposta de oração, ela é uma promessa bíblica. Até porque não existe oração perdida. Se você abrir lá em Apocalipse capítulo 8 e também no capítulo 5, você vai ver que quando João ele foi levado até o altar, ele foi levado até o céu, diante do altar do Senhor, estavam como que com incenso as orações do santo. Então talvez você, irmão, vocês que estão aqui, já oraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Meus irmãos, prevaleçam em oração, porque as orações elas não são perdidas. Teve oração minha que para ser respondida teve que se passar 20 anos, mas Deus respondeu. Deus responde, no momento que você menos imagina, Deus responde. A oração nos enche de fé e nos livra da ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que o apóstolo São Paulo vai falar para a gente aqui, de uma maneira muito categórica. Ele que atravessou os piores momentos e nunca se desanimou. Capítulo de número 4, versículo 6 diz assim: não estejam inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas, através de quê? Na oração. Queridos, a oração, ela, como era cantada antigamente pelas nossas irmãs do COED, ela é a chave da nossa vitória. Alguém lembra aí? Mas sabe? E o último ponto é que a oração nos prepara para a volta de nosso Senhor. E esse deve ser o principal motivo que deve nos levar a orar. Essa deve ser a principal razão. Quantos querem melhorar a sua vida de oração? Queiram se manifestar colocando sobre os vossos pés. Eu sou o primeiro deles. E nós vamos receber uma oração aqui poderosa do pastor Renato, que vai orar para que o Senhor nos desperte. Sabe, né, irmã Nelza, a gente, às vezes, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para aquele joguinho no celular, não é assim? Eu acho que eu estou com um campeonato para... Mas deixa para lá. A gente tem tempo para o jogo no celular, tem tempo para Facebook, Instagram, tem tempo para dar conta de todas as notícias, mas não tem tempo de orar. Tem tempo para maratonar todas as séries do Netflix, mas não tem 1 minuto para apresentar diante do Senhor em oração. Quando a gente começa a abrir esse tempo, você começa a orar 1, 2... Daqui a pouco você está orando 1 hora. E é gostoso, porque passa o tempo, você assusta, já é 1 hora. Meu Deus, ainda